O facto é que o grupo espinolista, ao longo de todo o processo, e os paraquedistas também, ao longo de todo o processo, estão sempre no lado errado. Sempre no lado errado. E fazem sempre as coisas em cima do joelho, felizmente, e mal. Portanto, no 11 de março, de facto, o Spínola cai na rasteira, escorrega na casca de banana que lhe põe, avança em cima do joelho e, felizmente, foi fácil anulá-los. É preciso ver aqui, também ficou aqui patente, que a GNR avança ao lado do Spínola, prenderam o comandante da GNR, que depois se vê ali a desculpá-los, portanto, e já depois de recuperar o comando, e gostava de chamar a atenção para outra coisa. Na altura, as forças políticas partidárias, todas, com exceção da extrema-direita, todas apoiaram o MFA. Talvez seja um bom exercício de ouvir as declarações de recolha de informação, de investigação, irem ver que tipo de comunicados é que, por exemplo, o CDS e o PPD fizeram na altura. E ver as pessoas, que são as mesmas. E nós tínhamos espalhado aí nas paredes de todo o país, o PPD apoia o MFA, o CDS apoia o MFA, etc, etc, etc. E o socialismo? Bem, a via portuguesa para o socialismo. Portanto, o problema que está patente no 16 de março, no 11 de março, foi, e nós tivemos essa capacidade, e já aqui o Costa Gomes, mais uma vez, tem um papel importante, lúcido, de reafirmação no dia 11 de março, à noite, de que iria haver eleições dentro do prazo previsto. As eleições eram no prazo de um ano, estiveram marcadas, chegaram a estar marcadas para o dia 2 de abril de 75, depois, por razões de operacionalidade, tiveram que ser um pouco adiadas, também nessa altura, mas aí não foi o Tribunal Constitucional que impediu a realização na data marcada. Não houve possibilidades práticas porque é preciso ver que isso deu um trabalhão doido, e foram mais uma vez os militares que se responsabilizaram por essa ação. Apareceu aqui o Costa Correia, o Almeida Costa, o ministro, o Arnão Metelo, o ministro que era o Costa Brás. Foram eles que se responsabilizaram por essa organização. O recenseamento foi qualquer coisa de gigantesco. É preciso vermos que, antes do 25 de Abril, nós tínhamos recenseados pouco mais de 1 milhão de portugueses. As mulheres, a grande maioria, não podiam votar, por exemplo, porque era preciso condições especiais para poderem votar. E no dia 25 de Abril de 75, estão recenseadas e votaram quase todas, penso que um pouco acima dos 6 milhões de portugueses. Portanto, o trabalho de recenseamento e depois do trabalho de fazer os boletins, etc, etc, foi ciclópico e, portanto, foi muito complicado, teve que se adiar. Fizemos questão de não ultrapassar o prazo de um ano, cumprir o prazo de um ano, e, de facto, o primeiro aniversário do 25 de Abril é comemorado com eleições livres. E o segundo também foi comemorado outra vez com eleições. Portanto, o que é facto é que há esta preocupação, há a preocupação de avançar para uma plataforma de acordo com os partidos políticos. Ninguém foi obrigado a assinar a plataforma de acordo. Estivemos os dois na comissão que representou o MFA e, portanto, estamos em condições de dizer que nem nem depois, na segunda plataforma de acordo, que é aprovada já em 1976, ninguém foi obrigado, nenhum partido foi obrigado. É evidente que, a posteriori, depois de tudo resolvido, é extraordinariamente fácil falar e até fazer algumas acusações e apresentar algumas justificações. E nós temos visto que algumas forças dizem, não, nós só assinamos
porque sentimos que era a única maneira de garantir eleições. Bem, é falso porque o MFA sempre teve como bandeira principal a realização das eleições e, portanto, mesmo que não fosse assinado a plataforma, haveria eleições. Simplesmente os partidos políticos sentiam que tinham necessidade de manter a participação dos militares na vida política para se poder ir consolidando a situação democrática. E este argumento serve para tudo na vida. Não há nada na vida que o indivíduo faça que não seja condicionado pela situação do momento em que o faz. Quer dizer, com certeza que aquilo que cada um de nós hoje faz, somos condicionados por elementos diferentes do que tínhamos há 20 ou 30 anos, até pela nossa própria idade. E, portanto, as condicionantes existem sempre e é falacioso e é desonesto vir a argumentar que eu só fiz isto porque senti, com certeza que se não tivesse havido o 25 de Abril, não tinha havido necessidade do acordo da MFA partidos. Se não tivesse havido o 28 de setembro e o 11 de março, provavelmente a situação estava muito mais calma. E por isso é que eu digo que o facto de se ter acelerado o processo é mais provocado por quem faz as tentativas de golpe à direita do que quem depois acelera o processo. Na questão das eleições, gostava de salientar que um problema que muitas vezes é discutido e que a nós e a mim, nomeadamente, me deixa com os cabelos em pé, que é o problema do voto em branco. Nós somos acusados de ter defendido o voto em branco nestas eleições. É absolutamente falso essa atitude, ainda que haja aqui, como em tudo, em muitas situações, uma meia-verdade, ou aqui um quarto da verdade, digamos assim. Portanto, as eleições foram livres, votaram 92%, se não me engano, dos eleitores inscritos, portanto, nunca houve nenhumas eleições tão participadas como aquelas. A certa altura, na dinamização cultural, como é natural, e na altura, desde o 25 de Abril, os militares e o MFA era visto para tudo, portanto, havia muita gente que começou a endeusar o MFA e, portanto, queria seguir o MFA, e na dinamização cultural começaram a perguntar, muita gente a perguntar que não tinha partido, em quem é que devia votar. E a resposta era sempre: escolha um partido e vote. Certamente que se sugeria, do MFA sugeria, escolham um partido à esquerda e votem. Bem, mas se eu não quiser, se eu não tiver nenhum partido, e aí começou a dizer-se: é preferível ir votar em branco do que não ir votar. O voto é um direito conquistado com dificuldade, é um direito que não se deve abdicar e, portanto, é preferível votar em branco do que não votar. Portanto, se não sabe ou se não quiser votar em nenhum dos concorrentes, vá lá, mas vote em branco. É uma maneira de votar. Em cima, perto das eleições, houve, e nós aí teremos alguma divergência, houve alguns elementos, nomeadamente ligados à 5ª Divisão, nomeadamente o Ramiro Correia, que começou, face a esta situação, pensou explorar isso. E chegou a dizer: o voto em branco é um voto no MFA. Vamos convencer as pessoas a votar em branco, que é um voto no MFA. Porque também muita gente nos questionou porque é que o MFA não concorre. E nós não somos partido político, não queremos constituir-nos em partido político e, portanto, não vamos concorrer. De qualquer maneira, apesar de haver algumas vozes, não muitas, mas algumas vozes, dentro do MFA, que tentaram explorar esta hipótese, o MFA, através dos seus representantes públicos, porque só havia 2 pessoas, tal como nós dizemos,
o presidente de uma direção é que representa essa direção, o presidente do clube é que fala em nome do clube, etc. O presidente do Conselho de Administração é que representa a empresa. Na altura só havia duas vozes que podiam comprometer o MFA. Era o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Revolução, que tinha sido criado na sequência de 11 de março, que era o Costa Gomes, e era o seu porta-voz, o porta-voz do Conselho de Revolução, que era eu próprio. E essas duas pessoas prestaram declarações na altura a dizer: não apelamos ao voto em branco, apelamos sim ao voto. Se não quiserem votar em nenhum dos partidos que concordam, é preferível que votem em branco do que não votem. Agora, nós apelamos, acima de tudo, ao voto, e não apelamos ao voto em branco. Isto está publicado e, portanto, é desonesto, como às vezes acontece, e eu, por isso é que fico com os cabelos em pé e reajo sempre. Não há muito tempo reagi em relação ao José António Saraiva, que mais uma vez veio com essa botada, e lhe mandei uma carta a chamar-lhe a atenção para isso. É absolutamente desonesto, face ao que foi publicado na altura, dizer que o MFA apoiou o voto.